Olá, crianças! Hoje nós iremos tratar um pouquinho história sobre o Dia do Estudante, tá certo? Por isso que aqui nós temos uma tardezinha com uma balinha de gelatina, né? Em comemoração ao Dia do Estudante, que é o dia 11 de agosto deste ano, né, de 2021. Então, como foi que surgiu o Dia do Estudante? O Dia do Estudante, ele começou a surgir, né, em 1827, pois é, no período do Império. Na época de Dom Pedro I, né, foi inaugurada ou foi criada as primeiras faculdades de Direito do Brasil, uma em Pernambuco e a outra em Largo do São Francisco, em São Paulo, né, que foram pioneiras no ensino superior aqui no Brasil. E elas foram criadas justamente no dia 11 de agosto. Né? Então, no dia 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I, né, autorizou a criação de duas faculdades de Direito, uma em Olinda, Pernambuco, e a outra no Largo do São Francisco, em São Paulo. Quando foi em 1927, né, no centenário, após 100 anos da criação dessas duas faculdades de Direito, pioneiras, ou seja, pioneiras é porque foram as primeiras, foram os primeiros cursos de nível superior no Brasil, um jurista por nome de Celso Gandilei, né, sugeriu que nessa data, né, fosse comemorado o Dia do Estudante, né, no dia 11, todo dia 11 de agosto, após 100 anos. E essa data, né, da criação do Dia do Estudante, todo dia 11 de agosto, né, também foi reforçada pela criação da União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, em 11 de agosto de 1937, onde os estudantes eles saíram também às ruas para protestar contra a ditadura militar na época. Então, o Dia do Estudante, pessoal, ele tem uma história, não é só a história do estudante que estuda, não, é o estudante também que luta, né, que vai às ruas atrás de um Brasil melhor. Então, para comemorar o Dia do Estudante, né, providenciei aqui para vocês, atrasado, uma balinha de gelatina para vocês com essa tardezinha aqui, ó, Feliz Dia do Estudante, que depois vocês podem tirar e servir como marcador de página ou se não colar no seu caderno, né, fica à vontade. Eu vou explicar para vocês aqui a nossa atividade que eu disse que eu ia fazer com vocês. Então, tem aqui uma atividade xerocada, certo? Que vocês vão fazer, é um caça-palavras, né, do estudante, o que um estudante ele deve ser, né? Um estudante ele deve ser o quê? Aqui está o caça-palavras, certo? O que o estudante deve ser? Ele deve ser atencioso, ativo, dedicado, educado, focado, organizado e questionador, né? Que sempre está perguntando aquilo que ele não entender e não ficar calado, tá certo? Não para conversar durante a aula, mas sim tirar as suas dúvidas. E aqui no final tem dois lapisinhos e aqui vocês vão recortar de jornais, revistas, o que você tiver em casa, né? Desde que não vá danificar o seu material, vocês vão formar a palavra estudante aqui, tá certo? Mas antes disso, não esqueçam de colocar o nome da disciplina aqui, ó, nessa atividade história, o nome da sua escola, estão vendo o nome da sua escola, o seu nome, se couber o seu nome completo, o nome da professora, né, que sou eu, Marcilene, e a data de hoje, 16 de 8 de 2021. Lembrando que o dia 11 de agosto, né, foi semana passada, não pude fazer com vocês porque eu estava de atestado médico. Tá bom, pessoal? Mas tá aqui uma lembrancinha do Dia do Estudante para vocês, essa balinha, uma delícia de gelatina. Tem uma atividade e também tem o conhecimento que eu trouxe sobre o Dia do Estudante, né? Que no dia 11 de agosto, só recapitulando, no dia 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, ele autorizou a criação de duas faculdades de Direito, uma em Olinda, Pernambuco, e a outra em Largo do São Francisco, em São Paulo, que foram pioneiras no ensino superior.
Após 100 anos, né, no centenário, em 1927, o jurista Celso Gandilei, ele sugeriu que nessa data fosse comemorado o Dia do Estudante, que essa data foi reforçada com a criação da UNE, União Nacional dos Estudantes do Brasil, em 11 de agosto de 1937. Então, para vocês, o meu feliz Dia do Estudante, tá? E outra coisa, não esqueçam aqui, ó, de marcar no seu marcador, no seu calendário do mês de agosto, hoje, segunda-feira, dia 16. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.